Olá pessoal, tudo bem? Thiago aqui novamente. Seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre como calcular o preço ou precificação, né? Algumas pessoas vinham me pedindo isso porque eu fiz um workshop recente, falei lá mais um pouco superficial, só apresentei as possibilidades, certo? E aí vejo que aqui, embora nós tenhamos inúmeras possibilidades, eu vou estar usando o basicão do basicão. O planilhazinho hoje podia ser um papel, fica melhor aqui para captar na captação de tela, né? E uma calculadora. Podia ser você aí assistindo no smartphone, né? Com um papelzinho e a calculadorazinha até do próprio smartphone, ou outro smartphone, claro, né? E aí qual é o cenário? A gente tem aqui João Pedro, ele vai revender carrinhos de colecionador. Aqueles acabamento melhor, num vidrozinho, né? No acrílico e tal. E aí a pergunta, preço de compra, né? Quanto ele vai estar comprando isso? Junto com fornecedores e tudo mais. E quanto vender? É só colocar uma margem de 20%? Será que é só isso? Né? Vamos ver aqui. Algumas coisas que a gente tem que saber. Eu vou mostrar duas possibilidades, certo? A margem de lucro e o markup. Despesas variáveis, aí depende de cada venda. Então, toda vez que eu faço uma venda, os impostos daquela venda, eu vou, né, estabelecer aqui como um simples nacional. Poderia ser um MEI, tem menos impostos, mas aí vocês, se forem MEI, só tiram o imposto, né? Coloca o imposto lá, eu estou falando produto aqui. O cálculo do cartão de crédito, eu espero que você coloque o cálculo lá da maquineta, 2,5%, 4%, 5%, depende do tipo de maquineta que você fechou. Tem comissão? Tem comissão de vendedor, de alguém que vender para você, algum afiliado, por exemplo? E manutenção, você está calculando os custos variáveis, alimentação. Aqui nesse exemplo não, né? Não cabe alimentação, porque vamos supor que ele venda pela internet, tá? Ele vai colocar os custos por venda na internet. Mas vamos supor que você for seja um prestador de serviço, você seja fotógrafo, você aluga alguma coisa, você é costureiro, né? Então tudo isso você tem que colocar nos seus custos. Algumas coisas carentes de manutenção. Você aluga para o fulano usa numa festa, por exemplo, e aí você vai alugar para outra pessoa. Você tem que fazer o ajuste. Você não sabe fazer, você tem que pagar um costureiro, uma costureira. Você sabe fazer, mas você vai gastar linha, né? Então tudo isso tem que entrar aqui na despesa variável. Por que variável? Porque depende quando você vai vender ou ofertar um serviço, tá? Mas aqui de modo geral eu vou fazer em cima de um produto, revenda de carrinhos. Fica melhor, embora eu já falei um pouquinho do serviço, né? A parte de alimentação, como? Alimentação, você é um fotógrafo, né? Aí você vai lá, tem um deslocamento, quanto é que você vai cobrar, vai passar o dia, a pessoa que vai dar, mas vai que ela não dá, então pode ser que tenha aí custos, né, despesas, na verdade, variáveis com alimentação. As fixas eu coloquei aqui só em respirar, a gente já tá, quem tem empresa já está pagando, né? O aluguel, a energia, a água, o telefone, a internet, o seu Prolabore, né? O seu Prolabore entra aqui, você não vai trabalhar de graça. Thiago, mas aí o primeiro ano é complicado, será que não dá para tirar nada? Como é um cálculo bem simples que dá para fazer. Vamos supor que você queira tirar R$ 1.200 por mês. Aí 8 horas por dia de trabalho, a gente sabe que trabalha bem mais, mas aqui é só para fins didáticos, né? 8 horas por dia, segunda a sexta, né? 5 dias, vai dar 5 vezes 8, 40 dias, beleza. E aí mais umas 4 horas no sábado, né? Umas 4 horas no sábado, na semana fecha 44 horas. Aqui um porém, pessoal, para chegar nesse valor, eu destaco o seguinte, ó, R$ 1.200 dividido por 44, a sua hora vai dar 27,28, ó. R$ 1.200 divididos por 44 horas de trabalho. Opa, 1.200 dividido por 44 horas de trabalho. A sua hora é 27,27, certo? Sua hora para você tirar 1.200 por mês. Porém, aqui veja que eu estou colocando 8 horas por dia, né? Uma cidade pequena, no interior do Ceará, por exemplo, aqui em Quixadá, pode ser que você gaste um pouquinho menos de tempo em relação a deslocamento, mas pode ser que você, numa cidade maior, você tenha aí 1 hora de serviço, mais 1 hora para ir e 1 para voltar. Então tudo isso você calcula. Ou você embute tudo isso no seu valor, a sua hora aqui, nesse exemplo de 1 hora de serviço, mais 1 hora para ir e 1 hora para voltar, o seu valor aqui teria que ser triplicado. Nada mais justo. Você não vai falar isso para o cliente, mas você vai cobrar esse valor, é o seu valor, né? É pelo seu conhecimento e tudo mais. E aí para outras prováveis despesas, como combustível, embora eu não fale muito aqui, mas é um pouquinho, normalmente é assim, como é que o pessoal faz? Calcula aí de forma bem superficial, tinha que estudar casa a casa, mas um exemplo, cabe
Se o seu carro, por exemplo, ele faz 10 km com litro, a gasolina está, por exemplo, R$ 4,50, R$ 5, só para arredondar aqui. Vai dar o que? Mais ou menos 50 centavos por litro, né? Ó, você bota lá, o seu carro faz 10 km por litro. Então, 1 litro de gasolina, que é R$ 5, ele vai fazer 10 km. Então, 1 km vai sair a 50 centavos. Aí, como tem PVA, seguro, manutenção, normalmente a gente duplica esse valor. Então, quilômetro a R$1. E aí, se o seu cliente fechar com você, aí outra dica, né? Você pode calcular o valor normal aqui, mais o deslocamento. Vou ter que ir para outra cidade, então você coloca aqui o valor. Você não vai cobrar isso para o cliente. Aí vai sempre do acordo, né? O combinado não sai caro. Se o seu cliente quer pagar tudo, venha que eu pago a alimentação, aí você cobra só o valor real da sua hora. Se é tudo por sua conta, aí você coloca tudo aqui, ou triplicando o valor, nesse exemplo de 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e também adicionando os custos com o seu carro, se você for de carro, ou um ônibus, né, o seu transporte, um motoboy, né, por exemplo. E aí, margem de lucro, eu já destaco aqui, né, destaco aqui o jeito errado que o pessoal faz e o jeito certo. Como assim, Thiago, o jeito errado? Vamos supor que nesse exemplo aqui, o João Pedro ele compra um carro de R$100 para revender. O valor aí só para ficar mais fixo, né? Mais fácil de entender. Ele compra um carro de R$100 e aí ele comprou 20 carrinhos e pagou R$40 de frete. Ele divide esse valor, né? Para saber quanto ele pagou de frete. Então, o custo do carrinho dele, vou até anotar aqui, preço de compra R$100. Aí ele pagou o frete. Aí a caixa veio, né? A empresa só te mando aqui de São Paulo para o Ceará aí dá R$40, por exemplo. E aí vieram 20 carrinhos, vai dar R$2 de frete por unidade, né? Por unidade. Beleza. Então o carrinho dele, o valor final vai dar R$102. E aí ele para pensar, seu custo. E aí, né, mais R$2 o frete, R$102. Aí ele fala, eu vou querer uma margem de 35%. Aí o que ele faz? Né? Tá aqui, preço de custo mais 35%. Vai dar o quê? 35,70, né? Essa margem de 35%, margem de 35% equivale a R$35,70 em cima desse aqui, em cima do 102. E aí ele vai vender o produto dele por R$137,70. Show de bola, né? Será que está certo? Vamos ver aqui. Confirmar aqui, né? Vamos confirmar aqui dessa seguinte forma, Vamos confirmar aqui da seguinte forma. Quanto foi o carrinho mais o frete? 102. Ele comprou por quanto? 137,70. Então, como ele vai repor o carrinho, ou seja, ele vai comprar o carrinho novamente, supondo que ele compre pelo mesmo valor, então a margem de lucro dele, né, aqui vai ficar o que? 137,70 foi o valor que ele vendeu esse carrinho, menos 102, que foi o valor que ele comprou esse carrinho, 35,70. Estava até aqui, né? 35,70. Mas será que 35,70 em cima de 137,70 é 35%? Como é que a gente faz? Divide o menor valor, né? Esse que eu quero saber, pelo todo. Então eu vou dividir 35,70 por 137,70, que foi o valor que eu vendi. Vamos ver aqui. Já tem aqui, né? Mas eu vou fazer de novo. 35,70, que foi o meu lucro, né? Que ficou. Eu vou dividir por 137,70. Vai dar quanto? 25,92. Vou arredondar, multiplicar por 100 para ficar como se fosse a porcentagem. Então o lucro que ele esperava que fosse 35%, na verdade o lucro real foi de 25,92%. Aqui é onde mora o perigo. A gente vai calculando errado, vai vendendo, a gente nunca vê a cor do dinheiro.
vai repondo estoque, vive no aperto. Então, só nessa brincadeira aqui, ele está perdendo quase 10% de lucro. Então, pessoal, o jeito certo de se fazer isso. Se eu sei que o meu custo, meu produto foi R$100 mais 2, R$102, como é que eu vou fazer? Eu quero uma porcentagem, um lucro, né, de 35%. Esse 35%, se eu pegar 35 dividido por 100, que é por cento, né, vai dar 0,35. É a mesma coisa que 0,35. Para se chegar a um 100, que é o máximo que tem de lucro, né, 100%, eu sei que tem gente que fala, mas tem gente que bota 200%, 300%. Isso aí é outra coisa, a gente vai já ver. Mas o limite é 100%. Esse 100%, eita, 100% equivale a 1. Ó, se você pegar 100 dividido, né, 100 por 100%, vai dar 1, tá? É a mesma coisa. Então, se eu tenho 35%, é o que eu quero de lucro. Qual o segredo aqui todo da margem? Dividir isso pela diferença percentual de 35, que é 0,35, para 100%, que é 1,00. Vai dar o quê? 100 menos 35, 75. E 75% equivale a 0,65. A gente somar os dois vai dar 100. Então, o segredo todo está aqui, pessoal. Ó, pegar 102, que é o valor que eu comprei o produto com frete, né? Divido por 0,65. Esse aqui vai ser meu valor de venda. Ó, 102 dividido por 0,65, que é a mesma coisa que 0,65. Vai dar 156,92 para arredondar, 92, certo? Você pode baixar para 90 ou arredondar para 5,57, que aí a diferença percentual muda um pouquinho, aí fica um valor fechado. Pode ser que seja mais fácil para vender. Thiago, será que está certo, hein? Vamos lá, vamos ver, né? O preço de custo, 102, venda 157, 156, vou botar do mesmo jeito, 92. A diferença disso, vou botar o saldo, né? Vai ficar quanto? Se eu vender por 156,92, vai ficar 156,92 menos 102, vai dar R$ 54,92, certo? Será que dá 35%? Né? Vamos ver. Eu vou pegar esse valor que já está aqui, 54,92, vou dividir pelo valor máximo, do mesmo jeito que eu fiz no outro, que é 156,92. Vai dar quanto? 34,9998. 34, 0,35. Então dá realmente 35%. Ok? Esse é como se fazer o cálculo na margem de lucro. Olá pessoal, Thiago aqui. Apresentar agora markup. No outro vídeo eu apresentei margem de lucro real, margem, como queiram chamar. Agora markup. Ele é um pouquinho mais complexo, tá? Tem que saber usar, porque ele também é mais preciso. Mesma coisa, vamos lá. Mesma situação. Eu vou, né, o João Pedro ele está revendendo carrinhos de colecionador que ele compra por R$103. Aqui eu coloquei 103, tá? Vamos lá. O custo do produto dele é R$100. O frete, R$2. Então, o custo final, né? Esses variáveis, ou seja, ele só paga o frete se ele assume o frete, né? Aqui, no caso, ele comprou o produto, tá? Ele comprou o produto e aí veio vários carrinhos. Quando ele dividiu o valor total de frete pelas unidades, ele chegou a R$3. Então, aqui ele comprou por R$103, certo? Essa questão do frete é só para pontuar que a gente tem que lembrar de colocar isso também, não só é o preço do produto final, tá? Então eu vou ter um custo do produto de R$103. Aí como é que eu faço o cálculo? Normalmente aqui é um Simples Nacional, em média 10%. Então eu vou ter menos 10% de imposto em cima dos 103. A comissão, se eu tiver vendedor, afiliado, alguém que eu dei uma comissão. Ou então a maquineta, a gente tem que lembrar de colocar o preço da maquineta aqui. 2,5% em cima dos 103 e um lucro esperado de 35%. Como é que a gente faz esse cálculo? Ó? Né? Como é que a gente faz esse cálculo? Ou seja, eu vou ter 10%, né, de imposto, 2,5% das comissões ou da maquineta e 35% de lucro esperado, ou seja, 47,5%. Como é que o pessoal faz?
R$103, R$103, coloco, né, multiplico, ou vou logo somar no caso, para dar o valor final, né, 47,5%, que vai dar R$ 48,93, ou seja, R$ 151,93. Ah, beleza, Thiago, peguei fazendo markup, peguei lá o valor, coloquei tudo e joguei em cima. É bem similar à margem, né, se a gente viu o vídeo anterior. E aí eu vou ter um carrinho que eu comprei por 103, eu vou vender por 152 praticamente. É um bom lucro. Não sei, acho que não, né? Vamos lá. Confirmando essa margem, ó. 151 é o seu valor de venda, né? O valor que você vendeu. Aí, ó, 10% em cima da margem do lucro, em cima da venda, né? O valor final de venda, ou seja, 15,19. A comissão da maquineta de mais ou menos R$ 3,80. Já como é que fez esse cálculo? Bem simples, ó. 151,93 foi o valor que eu vendi, né? Quando eu pego a maquineta de quantos? 2,5, maquineta de 2,5, né? 2,5%, ela vai dar 0,025, que vai dar R$ 3,80, né? Arredondando. Então, por isso, é dessa forma que eu cheguei. E eu comprei por 103, então eu vou ter que descontar isso para repor, né? Então eu vou ter o que? 103 mais, ó, vamos lá, 15,19 de imposto, 3,80 da maquineta, mais 103 para repor, eu vou ter 121,99. Eu vou arredondar para 122. Quando eu pego 151,93, diminuo por 122, né? Vai dar mais ou menos um lucro aí de 29,93. É o meu lucro. Será que está 35%? Vamos lá, mesmo jeito, mesmo cálculo. Ó. Eu vou fazer 29,93, né, em cima do valor que eu vendi, dividido por 151,93. Vai dar o quê? 0,1969. Arredondando, né? 0,19,7. Quando eu jogo isso vezes 100, né, para porcentagem, se fosse no Excel, eu configuraria esse valor em porcentagem, não precisaria multiplicar por 100, e aí vai dar 19,7. Um lucro que eu pensei de 35% está me dando apenas 19,7. Problemão. Como é que a gente resolve isso? Né? Vamos lá. O segredo aqui é utilizar o fator. Tá? Que fator é esse? O markup é um fator. Aí você pode colocar, embora ele seja um valor até 1, ele equivale a 100%. 1,000. Quanto mais casas decimais você usar, mais detalhado fica, mais próximo, assim, bem mais real fica esse fator, tá? Eu tenho um fator de 1, sempre é 1, tá? Nesse começo de cálculo aqui. Um imposto, né, de 10%. Se eu pegar aqui, ó, 10%, ou seja, 10 dividido por 100, ele vai me dar 0,1. 0,1, aqui as casas à direita, né, infinitas, né, como da esquerda também, 0,1, então 10% equivale em número decimal 0,100, ou só 0,1. Eu vou usar aqui 3 casas decimais. Casa decimal é tudo que vem depois da vírgula, né, de forma bem simples. Comissão e maquineta usando as mesmas porcentagens, 2,5, então se eu pegar 2,5, dividir por 100, que é por cento, né, ou seja, transformar isso em número decimal, dá 0,025. Cuidado para não botar 0,25. 0,25 é 25%. É a comissão altamente. O vendedor gostou, né? Mas a gente calculou errado. O lucro esperado, né? O lucro esperado aqui de 35%. Então 35 dividido por 100 dá 0,35. Então mesma coisa. Aí eu faço o quê? Eu somo esses valores e diminuo daqui. Ou então vou diminuir direto. Eu vou colocar 1 menos 0,1 menos 0,025 menos 0,350, né? Vai dar 0,525, ok? Quando eu pego o fator, que é 1, e divido por este número, ó, 1 dividido por 0,525, foi o valor que eu achei aqui nessa diminuição, vai dar 1,904. Esse 1,904 é o meu markup. Aí eu podia colocar um lucro aqui de 200%, aí ele ia dar o meu valor, né? Esse aqui é o meu markup. Quando eu faço isso, ó, vamos descobrir o preço de venda agora em cima desse markup aí, ó.
certo? Ó, aqui já está a solução, mas eu vou explicar. Ó. Como é que eu faço? Valor de venda, eu comprei o produto 103, vou multiplicar por 1,94, que é o meu markup. 103 multiplicado por 1,904. 196,12. Eu comprei por 103, para ter um lucro de 35%, vou vender a quase R$200, certo? Vamos só confirmar esse número, vamos lá. Imposto de 10% em média em cima do valor da venda. Então 10% de 196 dá 19,60. A comissão de 2,5% em cima de 196, que é a comissão da venda, dá 4,90. E eu comprei por 103. Quando eu somo 19,61, que é o meu imposto, 4,90, que é a minha comissão, e 103, que é o meu custo para repor o produto, dá 127,51. Quando eu pego o meu custo de venda, né, o meu preço de venda, na verdade, 196,12, certo? 196,11,2, vou botar o mesmo número aqui. Pego o meu custo total, né? Esse valor aqui, ó, em vermelho, 127,51, diminuo 127,51 de quanto eu vendi, dá 68,60. Se eu pegar esse valor, lembra como é que a gente faz? Para descobrir um valor menor em cima do todo, ou seja, o meu saldo, o meu lucro, em cima de quanto eu vendi, eu pego esse número, 68,602, eu vou deixar do jeito que está aí, dividido por 196,12, foi por quanto eu vendi. Vai me dar 34,98. Já por que não está batendo? Porque eu estou digitando, eu estou eliminando algumas casas decimais escondidas, ó. Olha o tamanho dessa casa decimal, né? Olha o tamanho dela. Eu só considero esse valor. Mas aqui dá o 8 arredonda para 9, o 9 arredonda o 4 para 5. Então dá os mesmos 35%. Ok? Esse é o markup. Certo? Um pouquinho mais difícil um pouquinho mais complexo de se calcular, né? De chegar nele, mas também é uma ótima forma de calcular seu preço e você consiga aí rever seus custos. Só mais um exemplo. Já ficou muito alto, está muito acima do mercado. Reveja seu fornecedor, reveja seus custos, reveja sua margem de lucro. Ok? Valeu, pessoal, até mais.